Muito boa noite! Estamos aqui mais uma noite, mais uma segunda-feira para mais uma live dessa semana. Uma live muito especial. Sempre, para mim é especial estar aqui com vocês, trazendo conhecimentos, informações, conteúdos. Isso é o mais importante na minha vida, na minha carreira, no meu propósito de vida, poder ajudar todos vocês. Boa noite para todos vocês. E vamos avisando todo mundo. Isso aí. Porque como é um tema muito legal e tão atual, né, Raquel? Então eu acho que todo mundo precisa assistir essa live hoje. Poxa, e você sabe que esse tema foi atual por acidente, né, Vivi? Porque eu já estava estudando times virtuais desde que eu comecei o doutorado, uns 2 anos. E, de repente, coronavírus, né? Então, o pessoal fala, nossa, você pegou o tema certo. Eu falei, né? Nada sorte. acontece por acaso. Sorte. Não existe nada. só sorte, não. Não, preparo. São as energias, preparo, tem tudo, né? Né, com certeza. Muito Mas espero bom. espero que ajude, né, todos vocês aí. Eu adoro compartilhar conhecimento e espero que essa troca aí seja bacana. Isso, será. Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, confiando no meu trabalho e acreditando e sentindo que toda semana tem um tema novo, um tema gostoso e um tema muito atual que leva conhecimento para vocês, que está sempre ajudando e orientando todos. Maravilhoso. Então vamos começando, eu vou me apresentar, tá? Eu descobri uma técnica aqui, Raquel, mas foi por acaso. Vou colocar aqui de novo. E daí você está vendo aí eu colocando meu currículo para todas as pessoas verem. Então, como eu sempre me apresento, eu sou a Vivian Castanheda, eu sou gestora, coach, palestrante e mentora. Eu sou formada em comunicação com ênfase em publicidade. Fiz MBA junto com a Raquel em gestão de estratégia. Já foi alguns aninhos atrás. Alguns anos. E eu me especializei o ano passado em gestão na Pearson College em Londres. Foi maravilhoso, uma baita experiência para a minha vida e aqui trazendo todo esse conhecimento para vocês. Né? Como eu já disse, sou palestrante, mentora, coach e sou assim, apaixonada pelo que eu faço. Em 2018, eu montei o Abrindo Portas, que teve o intuito de ser um projeto para levar orientação para os jovens, mas hoje a gente abrange todo mundo, os jovens e os jovens grandes, né? Com o intuito de melhorar sua carreira, de buscar a recolocação. E mais do que isso, buscar o propósito de vida. Então, a gente faz aqui no Abrindo Portas essas informações e tudo isso que eu sempre estou colocando no feed, no stories, nas lives, é para ajudar vocês a terem melhores resultados na vida e na carreira. E eu sempre brinco também que, além de tudo isso, eu também sou torcedora do Corinthians e boxeadora. E, recentemente, eu escrevi esse livro, ano passado, O que a Vida Ensina, Compartilha-se. E aqui eu conto um pouquinho da minha história. Eu falo sempre que é um pouquinho, por quê? Porque é apenas um capítulo com mais 16 autores, mas é uma delícia de livro. Quem ainda não leu, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade, porque não é porque é meu, tá muito bom. Mas vamos ao que interessa. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para todo mundo que está ansioso para te conhecer e para saber um pouquinho mais do que a gente vai falar na live, por favor. Bom, meu nome é Raquel Chang, eu sou doutoranda em administração pela FEA USP, também sou professora, né, e sou bacharel em administração e sou também mestre em administração. Fiz o bacharelado na USP, na FEA, e fiz o mestrado, né, na SPM, e também fiz outro mestrado
em gestão internacional na Alemanha, em Munique, né? Morei 2 anos, tive a oportunidade de morar em Munique, por isso que eu torce mal 2 vezes, mas é um amor, tá valendo. Tudo bem, eu te perdoo, tá? Hoje eu sou consultora, né? Consultora educacional na FIA, Fundação Instituto de Administração. Já tive a experiência em aulas, né? Já trabalhei no Senac, em outras instituições. Hoje eu sou consultora educacional da FIA e também sou orientadora de TCC da Vanzolini. E também sou gerente de projetos, né? Já atuei em gerenciamento de projetos na área de tecnologia da informação, tenho certificação PMP e trabalho aí, né? Já fiz trabalhos, desenvolvi trabalhos na área bancária, na área de agroindústria, na área de consultoria, etc. A minha tese, né, a minha grande paixão é, né, estudar, né, viveu isso, né, a gente estudou aí o MBA juntos, eu sempre gostei de estudar. E eu faço um parênteses aqui, gente, porque ela foi a primeira da sala, tá? Ela ganhou um diploma lindo, que eu fiquei morrendo de inveja, coisa mais linda, porque ela tirou 10, foi maravilhosa. Tirei 10, foi eu e e um outro colega, né, fomos eleitos aí os melhores alunos da sala. Eu até fiquei, eu até vou confidenciar, Vivi, até levei um susto quando me chamaram na frente, que eu achei, nossa, será que eu não paguei o curso? Será que estou devendo alguma coisa, né? Chamaram meu nome, vai lá na frente, né? Tá bom, né? E eu sempre gostei de estudar, sempre foi minha paixão, aí me achei na área de ensino, no doutorado, eu pretendo continuar. O meu tema é times virtuais, né? E justamente como é que a gente pode trabalhar com essa virtualização? Hoje a gente está vendo isso de uma forma exponencial. O que a gente está vivendo, lógico que tem essa questão da pandemia, tem toda essa questão, não é uma situação normal, a gente está vendo pessoas sofrendo, pessoas ficando doentes, pessoas estressadas em casa com o que a gente chama de novo normal, né? Mas a questão de trabalhar virtualmente é uma, né, de toda a lição, tudo que a gente está tendo nesses momentos de aprendizagem é algo que vai ficar. Por quê? É uma forma prática de estudar, então pessoas que não teriam condições, eu trabalhei muito com EAD, pessoas que não teriam condições, pessoas que moram distantes, não teriam condições de ter educação, e às vezes educação de qualidade, e com a educação, o ensino à distância, eles conseguem. Ou, por exemplo, trabalhos com equipes virtuais. Então, você tem uma pessoa que sabe uma determinada linguagem de programação, ou tem um determinado skill, mas a pessoa não está no Brasil, não está perto de você, né? Está lá na Índia, está nos Estados Unidos. Como é que você vai juntar? Você vai gastar dinheiro com viagem? Não, né? Então, você virtualiza. E esse foi o meu tema. Então, o meu tema de estudo, né, para todo mundo, Vivi, como é que a gente consegue ter performance, como é que a gente consegue ter sucesso com equipes virtuais, trabalhando de forma virtual. E lógico, né, não focando na questão da tecnologia, mas focando em pessoas, né, na questão de competências, nas qualidades, etc. Né? E aí a ideia aqui é dividir um pouquinho com vocês. Que ótimo! E é tudo que nós estamos vivendo, né, Raquel? Porque Sim. Hoje eu, por exemplo, desde o dia 17 de março, eu estou trabalhando em casa e toda a minha equipe, nós estamos remotos. Nós não tínhamos nunca pensado que isso fosse acontecer e estamos todos assim. A empresa inteira ficou praticamente todos home office, né? E acredito que quem está aqui, daí vocês coloquem aqui, se vocês estão também em home office, contar para a gente essa experiência e os desafios. E você começou falando do novo normal. Obrigada, Sandra, que você escreveu engajamento de equipes virtuais, que eu vou fixar aqui, que é o nosso tema da nossa live de hoje. Fixando. Gratidão, Sandra, porque a gente sempre tem os nossos queridos amigos, colaboradores que nos ajudam aqui a fazer essa live ficar ainda melhor. E você falou agora há pouco desse novo normal. Fala um pouquinho para mim, o que para você, de tudo que você estudou, de todas essas suas vivências,
O que você traz para a gente desse novo normal, Raquel? Um pouco que eu estava falando antes, né, Vivi? Antes a gente tinha uma vida que a gente pegava trânsito, a gente saía para jantar, a gente ia no cinema, ia num show e tinha aquele contato humano. De uns tempos para cá, e foi de uma forma muito rápida, muito, assim, mais rápida do que qualquer né, previsão poderia determinar, a gente mudou as nossas vidas, a gente teve que, né, se resguardar dentro das nossas casas, a gente deixou de ver, inclusive, pessoas da família, e aí isso acaba causando impactos negativos em relação a, por exemplo, a autoestima, a um sentimento de prisão. Então as pessoas elas acabam se sentindo presas, né? Quem nunca falou que, puxa, né, como é que se sente Às vezes muitas pessoas acabaram sentindo como se estivessem presas, né, numa prisão, mesmo estando dentro de casa, com todo o conforto, e aí começa a vir quadros depressivos. E então, isso que acabou me marcando um pouco nessa pesquisa, e era algo que eu não estava esperando. O que eu estava esperando simplesmente era trabalhar. Como elas poderiam trabalhar com equipes virtuais, bonitinhas, e trabalhando com diferentes culturas, que é o meu foco, trabalhar com pessoas de diferentes culturas, diferentes países. E de repente eu vi também que tem esse lado, de como trabalhar o aspecto humano, o aspecto motivacional, ou de engajar. O engajar é aquela vontade de dentro para fora de você fazer algo, né? E algo que seja que você tenha um propósito, que você tenha uma motivação para fazer. Então, isso que acabou trazendo bastante impacto na minha pesquisa. Como as pessoas elas podem trabalhar de forma virtual, de forma que você trabalhe, né, com uma máquina, você está conversando com uma máquina, você está, né, com um computador, você não está vendo as pessoas, mas sem perder esse aspecto humano, né? Como a gente está vivendo esse novo normal, que espero que não fique normal por muito tempo, que se mude, mas com certeza a gente não vai ter, aí a pessoa fala, puxa, mas a gente vai voltar? Provavelmente a gente não vai voltar do jeito que a gente era. Nem que seja pela questão de que a gente aprendeu alguma coisa com o que a gente passou, por tudo isso, esses meses, né? Então voltar, pessoal, não vai voltar. O que a gente vai ter que ter com isso? A gente vai ter que levar a aprendizagem. Que como é que a gente pode lidar, por exemplo, com questões de um aspecto interessante. Muitas empresas, semana passada eu passei na Faria Lima, né, até pegando um aspecto pessoal. Fui numa consulta médica, passei na Faria Lima, está praticamente vazia. Muitas empresas estão saindo de lá, não sei se vocês já leram, por exemplo, tem a XP Investimento, que está deixando a Faria Lima, está indo para a região de São Roque. Então, as pessoas elas acabam vendo que, poxa, eu consigo morar num lugar mais tranquilo, eu não preciso morar num lugar extremamente poluído, extremamente ruidoso, de barulho, trânsito. Eu posso morar num lugar mais tranquilo e trabalhar, né? E cuidar da minha vida e ter meus afazeres. Então, tem dois aspectos aqui. O trabalho virtual, sim, ele traz performance, né? Ele melhora a performance das pessoas, das equipes. Mas, por outro lado, tem um aspecto um pouco negativo que as pessoas estão achando que a trabalhar de forma virtual que a gente está vivendo hoje. E não é. A gente não, né, se tudo der certo, com certeza dará certo, a gente não vai viver num mundo pandêmico o resto da vida. Né? As pessoas vão voltar para as escolas, as crianças vão voltar para as escolas, mamães e papais, né? Vai ter escola quando voltar, né? Então você vai ter um tempo mais livre, você vai ter mais qualidade, não que não seja qualidade de vida estar com as crianças, mas né, todo dia, você fazer uma reunião, criançada lá, vamos lá, não sei o quê. Cansa, né, pessoal? Amarrar as crianças, né? Que o pessoal brinca, né? Sim. E agora, como que eu vou fazer? Tem que esperar que a mamãe vai fazer uma reunião, o papai vai fazer uma reunião. Agora vocês ficam aqui desenhando que a mamãe já volta. De repente começa a escutar os gritos, começa a escutar os cachorros e tudo mais. Exatamente. Exatamente. Ô, Raquel, como você está falando disso, né, de ter um resultado, eu quero já te perguntar uma coisa que você não tinha até colocado para mim dos tópicos que você gostaria de falar, mas era sobre... Ih, lá vem pergunta difícil. Não lá vem pergunta. sobre break.
né, sobre a pausa e a hora extra. Como você falou, a gente vai ter sim um momento mais tranquilo, uma oportunidade diferente, mas como que as pessoas conseguem lidar nesses momentos e fazer disso para não pirar? Porque também tem gente que quando engata a primeira nunca mais solta e vai até falar, ufa, terminei. E não é assim. O que você pode falar disso para mim? Olha, eu vou falar também um pouco, né, do que eu estudei, da teoria, mas eu também tenho uma tendência. Eu acho que é um pouco normal a gente ter essa tendência. A gente está em casa, a gente não tem uma supervisão, né? A gente não tem uns colegas para dar aquele break de falar, vamos, né, tomar um café, vamos dar aquela pausa, vamos, né? E a gente tem aquela sensação de que a gente está na frente do computador, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa entregar. E a gente acaba perdendo a noção da hora. E a gente, quando vê, quantas vezes eu não passei também, 9, 10, 11 horas da noite, eu não consegui terminar o que eu tinha para fazer, estava cansada, e dá aquela sensação de, puxa, eu tô vendo, aquela sensação de preso, né? De você, puxa, né? Tô lá quebrando a minha pedrinha, né, vou dormir, amanhã continuo quebrando minha pedrinha, para dar aquela sensação de não viver. O que a gente precisa fazer, né? E aí eu li, né, alguns artigos da Harvard, né? E os outros artigos também que me ajudaram um pouco a colocar um pouco de ordem na vida. Primeiro, o cérebro humano ele tem uma capacidade de retenção a cada 50 minutos. E não é à toa que quem não se lembra estava na escola e tem aquele sinal, né, da escola 50 minutos, né, e dá aquele break. Isso tem um motivo. Até a hora-aula que a gente fala são 50 minutos, que é o tempo máximo que a gente consegue se concentrar em algo. Lógico, tem pessoas que conseguem se concentrar mais, tem pessoas que conseguem se concentrar menos, mas tem pessoas que acabam, né, no geral, essa média. Então, o que eu aconselho? A cada 50 minutos, procure fazer uma pausa de 10 minutos. Ah, eu vou perder tempo. Não vai perder tempo, você vai descansar, vai dar aquele break. Né, você pode, né, tomar uma água. Para quem fuma, né, não que eu estou estimulando fumo, mas quem fuma tem essa vantagem, entre aspas, que você consegue se dar o break, tomar água, tomar chá, né, colocar aguinha na garrafa. E, né, até o Fábio está colocando uma questão interessante. Grande dificuldade em trabalhar home office é que parece que algumas pessoas não encerram o expediente, solicitam tarefas altas horas da noite, etc. E isso é muito normal mesmo. Então, a gente fala, não, eu vou encerrar aqui, eu vou trabalhar até às 6. Aí, quem nunca recebeu lá o WhatsApp 7 horas da noite? Ah, então, né, tem esse negócio. Aí, 8 horas, então, tem mais esse negócio. E vira uma bola de neve. Por quê? Não tem mais aquela visão de você sair do escritório. Então, algumas regras que precisam, né, até para a nossa saúde. Uma pausa de 50 minutos. A cada 50 minutos, procura dar aquela pausa, vai tomar uma água, encher a garrafinha. E procura também ter criar rotinas. O cérebro gosta de rotinas, né? Ele não gosta de monotonia, mas ele gosta de rotinas. Procura acordar no mesmo horário. Ah, não é porque eu estou em casa. Faça aquele ritual de acordar, escovar o dente, tomar café, se trocar, procure não trabalhar de pijama. Eu sei que tem, né? Eu vou trabalhar de pijama. Dá aquele aspecto de desleixo, né? Então você acaba meio que, e aí você acaba jogando desleixo para o trabalho também, tá? Então acho que é interessante criar esses rituais, não é só porque está trabalhando em casa que você não vai lá. Hoje até passei perfume, pessoal. Tô sozinha, passei perfume, não, é importante. Isso prepara o cérebro para que a gente mantenha essa rotina. E manter essa rotina depois vai ser muito importante para que a gente volte, né, a trabalhar no escritório, né, nas escolas, onde a gente trabalha, né, vai trabalhar aí daqui para frente. Então, Raquel, eu queria até colocar, porque assim, um dos nossos... a principal parte que a gente fala sempre no coach, né, no coaching, é que a gente precisa de planejamento e a gente precisa sim ter estes controles. E é isso que eu sempre estou ensinando todo mundo. Então você falou, eu, por exemplo, eu coloco despertadores no celular.
para me ajudar a poder ter essa rotina mais tranquila. Óbvio que quando a gente vai fazendo isso, pelo menos por 21 dias, o nosso cérebro já entende que isso é um hábito. E quando você falou de rotina, que o cérebro ele gosta de rotina, sim, porque ele libera um hormônio que nos ajuda e nos estimula a ter mais produtividade. Então, isso é muito perfeito. Agora, Fábio, eu queria entender o que é essa técnica de Pomodoro. Eu nunca escutei falar, mas é importante você contar aqui pra gente. Mas quando você falou de rotina, né, e de ter essas pausas que eu te perguntei, faz muito sentido e eu tenho feito tudo isso sempre. Eu sou até a chata, porque da meio-dia, eu paro do meio-dia a 1h30, mesmo porque eu que tenho que fazer minha comida, né? Senão eu não vou conseguir comer. Mas eu paro, por quê? Porque é assim na empresa e a gente tem que se acostumar com isso. E sabe que enquanto o pessoal não responde, você falou uma coisa, eu fiquei até arrepiada, que nada na vida é por acaso e muitas vezes a gente não sabe o significado de algumas coisas. E você me ensinou isso hoje, que cada 50 minutos é o que o cérebro aguenta. Uma vez eu tinha escutado 45 minutos, mas tem tudo a ver com o que você falou com a escola, né? Que a gente eu lembro as minhas aulas, era 50 minutos, parava, depois voltava, era muito, muito legal. Perguntei se a técnica que a Raquel citou, trabalha 50 minutos e descansa 10. A técnica de. Chama Pomodoro, nem eu sabia. Técnica de gestão de tempo, desenvolvida pelo Gestão de tempo, Francesco Cirilo. Que bom. Sim, e é isso que eu ia te perguntar sobre hora extra. Como que faz nesses casos, Raquel? Complicado, né? Porque isso é um ponto que eu ia falar até mais para frente, mas adiantando. Tá, desculpa. Não, imagina. Imagina, tudo junto e misturado. Eu gosto assim. Quando a gente trabalha em home office, é difícil fazer controle de hora. Eu acho que, assim, dando a minha singela opinião, tirando trabalhos que sejam extremamente focados em métricas de horário, como, por exemplo, um atendimento, né, de call center, que precisa ter um controle, métricas, etc., não tem como fazer o controle de horas de um trabalho, né? Da maioria, né, das pessoas é difícil fazer esse controle. Por quê? Você não pode falar que a pessoa está trabalhando, tem um contrato das 9 às 5. Só que aí, tem cachorro latindo, tem criança chorando, tem o carteiro, né, o zelador que vai lá, né, liga o interfone e vai lá, chegou uma encomenda, você tem que descer. Vai lá, você desce, bota a máscara, troca de roupa, chega em casa, né, toma 3 litros de banho de álcool, tira a máscara, lava a máscara. Não tem métrica que dê jeito. Então, nesse momento, Vivi, assim, hora extra não tem como contar. O que tem que contar é produtividade, é você conseguir entregar o seu trabalho. E para você entregar o seu trabalho, você tem que. A gente está vivendo nesse momento difícil, a gente tem que manter sanidade para lidar com essa situação, procurar até uma técnica que eu estou fazendo, não ficar focando em notícias negativas, né? Lógico que, né, a gente. Mas não ficar pensando muito no, né, aumentando o pico da doença, tudo bem, a gente tem que ter o controle, a gente tem que, né, pensar nas pessoas, pensar no próximo, ter nossos controles, mas se a gente for focar muito no aspecto negativo da situação, a gente pira. Sim. Então, foca no que a gente pode fazer agora. Puxa, o mundo deu uma pausa, o que eu posso fazer nesse momento? Vou estudar? Vou estudar. Vou fazer minha tese, que é o meu caso? Vou fazer a minha tese. Então, cada um de vocês, né, tem que procurar alguma atividade que seja interessante, que num momento de correria não conseguiria fazer, para dar aquele aspecto, daquela sensação de realização. Isso é muito importante para todo mundo, né? E é aquilo, né, não tem como contar hora extra, Viviane. Pelo menos na minha concepção, não dá para ter esse controle de hora extra, porque tá tudo junto, né? Você tá tem várias interrupções. Precisando se adequar, né? Porque tá todo mundo nessa situação. E também no escritório tá tendo um novo normal, né? As empresas tiveram que se adaptar, se adequar, ter horários diminuídos, como que é?
as pessoas têm que ficar distante uma das outras, tem todo aquele ritual como a gente está aprendendo e conhecendo, não tem jeito, né? Então, estamos aí conseguindo entender que ainda a gente está tendo que viver de uma forma diferente. A Maria está dizendo que nós conseguimos fazer reuniões e organizamos os nossos horários da melhor forma possível para todos participar, porque agora juntamos vida pessoal e profissional simultaneamente. Sim. Pois é, muita gente, né? E até, eu não lembro quem fez o comentário falando que é muito difícil, né, fazer essa organização. E realmente é um desafio para todo mundo, é um cenário novo o home office para todo mundo, principalmente para o brasileiro, né? Porque antes, nos Estados Unidos até era um pouco mais comum, mas no Brasil sempre houve uma resistência, né? Porque, em geral, a gente ainda tem, infelizmente, muitos casos de liderança, né? Que na verdade não é nem liderança, é chefia, né? Aquele chefe que quer que você vá lá, marque o ponto e fique lá sentadinho, trabalhando. Você pode estar pensando no mundo da lua, pode, né? Mas se você está lá, né, digitando lá o negócio, ele, tá legal. E não é mais essa, né? A nova economia, ela precisa não de pessoas assim, né, que vão lá no escritório, né? Elas precisam de pessoas que sejam criativas, que sejam produtivas e que tragam resultados, independente do local que elas estão. Então, não necessariamente você está no escritório, você vai produzir, né? Como a Sandra está colocando, anda, né, estressada, tudo, né? Tá com essa situação. E tem momentos que a gente vai lá, nosso contrato, segunda a sexta. Aí tem um dia que a gente está mal, aconteceu alguma coisa. A gente não vai ser produtivo nesse dia, né? Aí, eu quero trabalhar de sábado. Não pode porque o seu contrato não permite trabalhar de sábado. Então é uma situação muito difícil. Então, o mundo, né? Não sei como é que a gente vai lidar, né? Não, meu tema é trabalhar sobre formas, né? Se a gente vai trabalhar, né, de contratos de trabalho. Né, o meu tema é mais times virtuais, mas com certeza isso é algo que os gestores vão ter que ver no futuro. Como é que essas pessoas vão ser mais produtivas, né? E muito mais a questão da liderança do que a questão de chefe. Né? O chefe é aquele que vai lá, né, ver se você está fazendo trabalho. E a liderança é aquela inspiradora, motivadora, que vai fazer com que a equipe faça o trabalho sem ter que mandar. Né? E acho que esse é o grande... Até colocando um gancho aqui, né, que eu vi que as pessoas estão falando de home office, estou trabalhando no escritório, queria trazer um conceito, né, que a diferença do que é home office, do que é trabalho remoto e o que são equipes virtuais. Era né, isso às vezes que eu ia te falar agora. Aham! Deixa eu explicar. Que muita gente acaba misturando, home office, trabalho virtual, e não é a mesma coisa. É que com a pandemia veio tudo junto, misturado, veio um turbilhão aí de novos conceitos. Quando a gente fala home office, como o nome diz, né, o escritório em casa, é você trabalhar, trazer essas coisinhas que era para fazer no escritório, você vai trabalhar de casa. Ou, não necessariamente, você nunca foi no escritório, você vai montar o seu escritório, né? Você vai montar seu espaço de trabalho em casa. Então, você vai ter um computador, uma cadeira, né? Uma mesa, uma infraestrutura para você trabalhar. Então, o home office é o trabalho em casa utilizando de ferramentas que permitam comunicação. Não necessariamente ao computador, a gente está até atrelado muito com o computador, mas tem gente que consegue trabalhar só com... Tudo bem que celular hoje, computador, é quase a mesma coisa, né? Mas tem gente que trabalha, né, com telefone, anota, escreve no caderninho. Isso é home office, não deixa de ser home office. Quando a gente fala de trabalho remoto, ele ocorre quando as pessoas estão fora do escritório tradicional, né, fora do local onde elas deveriam estar fisicamente trabalhando. Não necessariamente em casa, pode ser, por exemplo, um coworking. Que até antes da pandemia estava uma tendência de coworking, das pessoas, né, terem um espacinho para trabalhar, né, de alugar um escritório, de fazer esse compartilhamento dos recursos de impressora, né, de sala, e que realmente tem aí um custo interessante, só que com a pandemia muda um pouco o cenário. Mas o coworking, por exemplo, é um exemplo de trabalho remoto. Trabalhar de casa também é um trabalho remoto, tá? Não deixa de ser.
Mas é interessante ver essa diferença de conceito. O trabalho remoto é quando você está fora do seu espaço físico original, né, de trabalho. E você se utiliza aí de ferramentas para comunicação, né? Como é que você vai, por exemplo, acessar um sistema que está ali lá no seu escritório, né, lá na sua empresa, você vai ter que ter aí uma rede, né, a internet, etc. Um VPN, né? Agora, quando a gente fala de equipes virtuais, aí já muda um pouco, né, de figura, porque você está pensando em pessoas que estão geograficamente dispersas, utilizando de tecnologia da informação para se comunicar. Então, são pessoas que, por exemplo, estão no Brasil, estão, né, nos Estados Unidos, ou pensando até um pouco mais regional, porque o Brasil é um país muito grande. Quando eu estou estudando essa questão de cultura, a cultura geralmente ela é observada pelos países, né? Então tem a cultura da França, a cultura dos Estados Unidos, mas dentro do Brasil a gente tem diversas culturas. O pessoal do norte. E eu trabalhei muito com alunos do país inteiro. Então o pessoal que era do norte era de um jeito, o pessoal do sul era de outro, o pessoal de São Paulo. Eu tenho equipes de vendas que também tem gente que está no Rio de Janeiro, tem gente que está no Sul, tem gente que está no Paraná, e cada um é de um jeito. É engraçado você estar falando isso, dessa diferença de equipes virtuais. Olha, não parece que é tudo igual, mas é tudo diferente, né? É tudo diferente. E aí você tem, Vivi, culturas e pessoas, né, que lidam melhor com o aspecto da tecnologia e outras que lidam, né, de uma forma mais complicada, mais precária, precisa de mais ajuda. Não é que não consiga, todo mundo consegue, mas tem gente que tem mais dificuldade, né? E também tem a questão do entendimento. Então, a linguagem, vamos dizer assim, virtualizada, ela acaba perdendo um pouco do que a gente chama da linguagem não corporal. Então, você não vê se a pessoa tá batendo o pezinho, né? Porque todo mundo... Sabe, eu já vi aqueles memes, né? O pessoal se veste bonitinho daqui para cima e daqui para baixo, tá, né? De pijama. Né? Tá de pijama. Né? O pessoal penteia o cabelo, coloca brinco, batom, mas igual tô de pijama. Não vou de entrar nesse chinela havaiana eu sempre tô. De chinela havaiana. Havaianas é ótimo, né? Agora, por exemplo, tô de chinela havaiana. Não é? Eu também. De chinela havaiana. Mas a gente acaba perdendo, por exemplo, alguns sinais corporais. Então, às vezes até você consegue, mas se a pessoa tá assim, ou tá meio, né, franzindo a testa, não tem como, você acaba perdendo. Né? Então, e às vezes para algumas culturas, como a cultura brasileira ou mesmo a chinesa, a linguagem não verbal ela é muito importante. Então, lógico que a gente tenta usar os braços, as mãos aqui, né? Um jeito italiano, meio de falar, mas para outras culturas, como a norte-americana ou a alemã, isso tanto faz. É importante você estar aqui e passar sua mensagem. Então, existem essas diferenças culturais, as diferenças culturais, elas acabam impactando a forma como você vai passar a mensagem, a forma como você vai encarar o trabalho com equipes virtuais, né? E isso é o tema que interessante isso. Você sabe que eu, Vivian, sou muito expansiva e adoro comunicação. Imagina. Né? E eu eu faço todo dia reunião com a minha equipe. E não é reunião, nem é para ficar controlando nem nada. Por quê? Porque eu trabalho com pessoas. E é importante que as pessoas elas sintam a minha energia, que as pessoas elas possam sentir a minha meu bom humor, porque teve até uma pessoa que falou esses dias, Vivi, eu nunca te vi de mau humor. Fala, ainda bem, porque você não sabe como eu sou brava. Mas eu procuro transmitir para as pessoas essa situação. Mas o meu chefe já não é assim. Ele é uma pessoa que nunca se comunica pelo vídeo, tudo para ele tem que ser por e-mail, não gosta nem de mensagem no telefone. Então, isso a gente acaba entendendo melhor quando tem uma pessoa que nos explica melhor sobre essas questões. Muito bom. É, né?
Com certeza. Tem até um comentário aqui da Maria José, eu dei risada aqui. Eu uso sempre Havaianas. Quando voltarmos a irmos à empresa, terei que reaprender a usar sapatos de salto. Fica a dica aí, Vivi, uma live de como, né, etiqueta social, como usar sapatos de salto, porque eu também vou precisar, eu esqueci, tá? Então eu também. Mas eu acho que a gente pode se adaptar, como nos outros países, a gente poder falar, poder usar a chinela havaiana de terninho. Qual é o problema? As havaianas, ó, patrocina a gente, as havaianas, porque a gente está falando muito de você. Mas a gente poder usar e fazer esse novo, em vez de usar salto alto, ou então as havaianas fazer um sapato de salto, uma chinela havaiana de salto. Olha que boa, Maria. Vamos ver se a Havaianas implementa isso na nossa vida. Mas vamos e lá. Até pegando esse gancho, né, das Havaianas, eu acho que todo esse momento que a gente está vivendo, ele acabou trazendo para a gente uma reflexão de até uns hábitos de consumo que a gente tem, né? Vou fugindo um pouquinho dos de virtuais, pessoal, mas depois eu volto, tá? Prometo. Porque a gente precisa ter 50 sapatos, né? Adoraria. 80 bolsas, né? Não estou usando nenhuma bolsa. Estou usando, às vezes, um bolso da calça quando eu vou, sair correndo, botar a máscara. Então, todo esse momento que a gente está vivendo, ele vai, né, trazer reflexões, inclusive pensando na forma que a gente está se vestindo, né? Será que a roupa que a gente usa é reflexo da nossa competência, né? Tudo bem, ninguém precisa, lógico que, né, a gente tem que ter, bem apresentado, tudo limpinho. Mas será, né, que uma pessoa que se veste de uma forma mais simples é menos competente do que uma pessoa que usa bolsa Louis Vuitton, roupa não sei do que? Né, o Fábio está colocando, com a pandemia eu percebi que minha vida pode ser muito mais barata, né? Será que a gente tem que ficar trocando toda hora de carro, por exemplo, né? Pode, a gente pede um Uber, a gente pega um Uber cada dia de uma marca, tá bom? Não é? Só para né? Agora, você falou isso que eu concordo com o Fábio e com o que você está dizendo. Desculpa te cortar, Raquel, mas é porque eu acho que é muito importante isso. Os valores agora, né, pós-pandemia, mesmo estando ainda em tudo isso, quais são os valores, gente? O que é importante daqui para frente? Qual que é o propósito disso? Por isso que é muito importante a gente parar e analisar. E eu queria voltar na Sandra, que falou que ela anda muito estressada. Sandra, faça uma pausa, coloca no papel por que você anda estressada, por que isso tem te deixado estressada, por que você tem deixado as pessoas te estressar, tá? E vamos reavaliar tudo isso. Faça um momento de relaxamento, de respiração. Eu sei que muitas vezes não é possível e não é fácil, mas para 30 segundos do seu momento. A Raquel pode me dizer aqui que ela estava passando por uns desafios. Eu mandei uma meditação para ela e ela disse para mim que foi fundamental. Então, gente, vamos reavaliar e vamos poder sentir, vamos poder parar, tomar nossa água, sentindo a água entrando dentro da gente. E olha, é possível sim. E esse momento, nada está acontecendo por acaso. Essa pausa que o universo nos colocou foi realmente para a gente reavaliar tudo isso. A roupa, se eu estou comendo direito, quem são as pessoas que realmente merecem a minha atenção, o meu trabalho, como que eu estou fazendo, como eu estou me comunicando. Então, vamos pensar nisso e, principalmente, trazendo para o tema da nossa live, que é o engajamento com equipes, aproveitar isso e transferir isso para a nossa equipe, mesmo ela sendo virtual. É isso que é muito, muito importante, tá? Eu queria muito mandar um beijo para o meu querido amigo Cabralito aqui, que ele é um cara fora da casinha, maravilhoso que ele faz. Depois vocês precisam conhecer o trabalho dele. Ele tem uma ONG chamada Presente da Alegria, que é dos palhaços. Ele está fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo nessa pandemia. E só para a gente eu quero pegar o que a Patrícia escreveu aqui, como as lideranças podem manter suas equipes motivadas. Quer falar, Raquel? Esse é o grande desafio, como as lideranças manter suas equipes motivadas. E aí, né, eu acho que
não estou focando em liderança no meu trabalho, né? Estou focando na equipe como um todo, mas consigo falar de liderança até pela minha experiência, né? No trabalho, tudo. Primeiro, o líder, né? Tem a diferença do chefe e do líder, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que as pessoas estão, como a Sandra falou, estressadas, desmotivadas. A gente está vendo um mundo extremamente hostil lá fora, né? A gente liga a TV, fica 5 minutos no noticiário e dá vontade de, né, desligar, sair correndo, chorar. A liderança, ela tem que ter um papel fundamental, né? Como a Sandra está colocando, propósito. E o propósito, ele não pode ser focado só no que a gente tem que entregar no dia de amanhã. Você tem que fazer essa planilha, você tem que desenvolver esse produto, você tem que desenvolver esse software, tem que entregar, fazer esse entregável do projeto. Não. Um líder, né, de verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que manter a equipe unida, né? E de forma virtual é o que tem para hoje, vai ser o que vai, né, o que dá para fazer. E não tem essa desculpa de falar que não consigo ter reunião sem virtualidade. Não, não, eu não gosto de reunião virtual. Pessoal, gostando ou não gostando, é o que tem para hoje. Então a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E uma coisa que eu percebi, né? Pelo menos da minha parte, eu estou falando mais com as pessoas, eu estou conseguindo estar mais próximas com as pessoas de uma forma virtual do que eu estava antes. Porque antes, não é? Antes eu estava na correria, eu ando de moto, né? Já começa por aí. Quando eu estou de moto, eu não falo no celular, eu desligo porque eu tenho que estar 120% concentrada no trânsito. Então as pessoas não me acham por 30, 40, 50 minutos, eu desapareço. Já começa por aí. Então já tem, por exemplo, 60 minutos, 90 minutos do meu dia que eu desapareço. Quando chega no trabalho, já tá aquela correria, não sei o quê. Às vezes eu faço cara de brava, né? O pessoal que já trabalhou comigo, às vezes eu faço aquela cara de brava e o pessoal, né? Opa, quem falou de moto aqui, né? O pessoal já... E às vezes a pessoa nem chega meio perto, fala, não, ela tá ocupada, né? Ou quando você vai falar com uma pessoa, a pessoa pega, você tá falando com você e o telefone liga, e aí a pessoa começa a ficar horas no telefone falando e você... isso foi até um ponto que eu participei num congresso semana passada, e aí eu falei com pessoas da Inglaterra, da Itália, foi muito interessante. A gente tem um hábito que quando a gente está em reunião presencial, a pessoa, você está falando com alguém, liga o telefone, você para atender, nem que seja para falar. Não posso falar com você no momento, falo, né? Eu ligo mais tarde. Ou se a pessoa, né, é um assunto mais importante, desculpa, deixa eu falar. Tem culturas que isso é extremamente, né, sem educação. É uma falta de educação muito grande. Eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, estou falando com a Vivi aqui. Imagina que a gente está presencialmente. E aí meu telefone toca, eu paro, Vivi, espera só um pouquinho. Aí eu fico lá, e ela fica me ouvindo. Para algumas culturas isso é uma falta de educação muito grande, né? Para o Brasil não. O Brasil ainda, né, ainda tolera as culturas latinas, né? Mas, voltando aqui, né? Então, falando de liderança. Então, a liderança, ela tem que saber unir a equipe. E eu acho que isso é o mais importante, tá? E aí, para unir a equipe, pessoal, é fazer reunião, né? Não precisa ser aquela reunião de trabalho, pode ser uma reunião para perguntar como é que as pessoas estão. Eu participei de uma reunião faz 2 semanas, né? Foi simplesmente só para perguntar como é que as pessoas estão. Aí, assim, tão emocionante, e depois cada um falou das suas dificuldades que tinha com o coronavírus, o que estava passando. Teve coisas que a gente nem imaginava que estava passando com as pessoas. A gente chegou até a ficar emocionado mesmo com o que estava acontecendo. Isso é muito importante, né? Ter essa união, ver que do outro lado da telinha aqui tem uma pessoa. Então, o líder de verdade, ele vai saber unir as pessoas, independente da situação. Pode estar com uma pandemia. Esse líder vai saber reunir as pessoas. Esse líder tem que manter a comunicação. E um dos pontos, né, até falando de etiqueta, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, nossa, o tempo passa, né? O tempo voa. Não dá nem pra você falar muito pra frente. Pode falar agora, aproveitando? Vou falar... Porque nossa, a gente já tá quase acabando. Gente, prorroga, tô brincando.
Uma das etiquetas, né, em relação a... Nossa, até esqueci o que eu ia falar, gente. Não, você ia falar de dicas e etiquetas de virtualização do trabalho e você estava falando do líder e do chefe. Isso, do líder e do chefe. Então, um dos pontos importantes quando a gente está lidando com reuniões virtuais, que é o que todo mundo está passando, quem nunca, né? Foi para uma reunião virtual e só coloca lá, né? Fica lá desliga o vídeo e fica no mudo, né? Então, o verdadeiro líder ele vai falar: não, Nanina, não. Pode ligando o vídeo, eu quero ver sua cara, eu quero ver se você tá bem, pode falar, nem que seja para falar um oi e ficar quieto, né? Como a Sandra tá falando, comunicação. Isso é muito importante, pessoal. Quem ainda não viu o meme, né? Acho que no Face, que antigamente o pessoal, para cabular a aula, pulava o muro. Eu vi. Você pegava e pulava. Hoje você coloca o videozinho no mudo e com o microfone no mudo, né? E aí você cabula, né? Você vai fazer outras coisas. O verdadeiro líder, ele, não, pessoal, vocês têm que dar cara para, né, aparecer, vocês têm que falar, né? Uma outra coisa que é importante numa reunião, né? Aí já pegando aqui um gancho, né? Falando um pouco de etiquetas, que era o assunto que eu, né, queria falar com vocês também, quando vocês falam no vídeo, procurem, né? Eu sei que às vezes está difícil porque eu estou olhando o comentário, mas procurem olhar para a câmera, não para a pessoa. Porque às vezes se você olha para a pessoa, se eu olhar para a Vivi, o meu olho baixa um pouquinho. Se eu olho para a câmera, o olho sobe e parece que eu estou olhando para a pessoa. Eu sei que é difícil, é um exercício que a gente tem que fazer, a gente não está acostumado. Mas isso dá uma impressão de empatia, né? Isso aumenta a empatia virtual, né? Que dá aquela sensação de olho no olho. Fazer isso. É ruim porque eu quero olhar como você está como eu estou vendo você, e não para a câmera eu não te vejo. Uhum. É ruim, mas para as outras pessoas é bom. Porque entendi. Senão dá aquela sensação de você, eu estou olhando para baixo, não estou olhando para a pessoa. É psicológico, a gente está acostumado no olho no olho, né? E essa virtualidade, toda essa virtualidade, ela não fez a gente perder isso, Vivi. Então, uma dica né, para ter uma reunião efetiva, olhar na câmera. Lógico, você pode dar uma escapada de vez em quando, mas olhar para a câmera. Um outro ponto também, quando a gente faz reuniões, é importante ter um horário. O pessoal estava falando de horário. Tem um horário de início e um horário de término. A gente tem costume de fazer reuniões só marcando o horário de início. E aí a gente não vê o horário de término, né? Como a gente está vendo aqui daqui a pouco. Então é importante a gente respeitar esse horário, principalmente o de término, porque as pessoas elas estão sobrecarregadas nessa pandemia, né? Então acho que é importante ter essa questão aí do respeito. Eu tô olhando para baixo porque eu tô anotando, tá? Tá bem. As dicas que você tá colocando aqui. Muito bom saber disso. Uhum. Vou dar mais 2 diquinhas, tá? Aí correndo. Correndo. Outro ponto que é importante quando a gente faz reuniões virtuais, é muito comum a gente pedir, oi Dani, tudo bem? Pedir, gravar. Só que tem uma etiqueta, tem uma etiqueta, né? Que é sempre pedir autorização para as pessoas que estão participando gravar. Nunca comece uma gravação sem avisar as pessoas. Isso pode dar até problemas no futuro, né? Falando, poxa, mas você gravou, tem questão de direitos de imagem, direito de voz. Então, sempre avise, tá? A pessoa que você vai gravar. E uma outra dica que é muito importante, pode parecer besteira, a Vivi não tá, mas procurar usar headset. Eu tô. Isso é uma coisa. Aqui, ó. Você tá? Desculpa. Você que é eu super só discreto. uso. Meu já é mais. Eu achei que era um brinquinho. Eu sempre tô de fora. É meu ponto eletrônico, eu brinco para todo mundo. Tá. Que ele ajuda a diminuir o ruído. Né? Então, às vezes, a gente acaba falando e tem ruído de casa, tem eco. Então, sempre use o fone, né? Quando você estiver falando na reunião. Isso ajuda muito. E também uma etiqueta, etiqueta é sempre deixar no mudo quando você fala com outra pessoa.
né? Então, na verdade, quando a pessoa está falando, procurar deixar no mudo. Aqui não, porque a gente está, eu e você, né, Vivi? Mas procurar deixar no mudo quando as pessoas estão falando. Tem outras dicas, né, também, como, por exemplo, então uma dica interessante, que aumenta a união dos times, isso eu acho que é importante. Procurar também incentivar um bom líder, ele até acaba fazendo isso, incentivar o happy hour, que é uma coisa que a gente está sentindo muita falta, né? Não pela cerveja, né? Não, mas eu acho que é questão da conversa, né? Da conversa fora de propósito estritamente profissional. E a Caramba, gente quantas acaba. coisas legais que você falou aqui. E eu não imaginava, eu já tinha solicitado para o pessoal, vamos fazer um happy hour e o pessoal acabou perdendo, mas eu vou atrás disso. Raquel, eu tive que te interromper rapidinho, porque a gente só tem 1 minuto e meio para a gente Uhul! falar. Não, Eu agora. acho que a gente puxou tudo que você tinha me falado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui para gente. Eu vou colocar aqui para o pessoal que entrou agora, que essa live vai ficar gravada no feed, mas depois eu vou subir Uhum. também para o canal no YouTube, Abrindo Portas por Vivian Castanheda. Por favor, quem não me segue ainda, venham me seguir, tem muito conteúdo O canal dela é interessante. maravilhoso. Uhum. E vocês também que tiverem dúvidas, podem passar para mim, para Raquel. Raquel, pode deixar os seus contatos aqui para quem quiser te achar, quem tiver dúvida, fica à vontade que a gente tem 50 minutos, 50 segundos. 50 minutos, oba! Bom, eu vou, né? Se você me deixar, Vivi, eu também vou respondendo, né? O pessoal lá, né? No Instagram. Lógico. Opa! Quem quiser, o meu e-mail é o mesmo do meu Instagram, Chang, com C, pelo amor de Deus, chang32@gmail.com. Mas quem quiser, tiver alguma dúvida, né, responde aí no post aí da Vivi, né, do Abrindo Portas, que eu também vou responder. Muito obrigado, gratidão. Mas Raquel, passou adorei. muito voando, Passou muito rápido. A gente tem que Muito repetir, legal. voltar com mais temas, com mais Sim, dicas. Um beijo, com pessoal. certeza, Boa noite. pessoal. Fica com o meu amor, fica com a minha gratidão e muito, muito obrigada. Muito obrigada.